a condenação havia somente para aqueles anjos que haviam se rebelado. Isso está em Isaías capítulo 14 e Ezequiel capítulo 28. A rebelião de Lúcifer. Ali sim havia trevas, morte e condenação, mas não naquela criação de Deus. Agora, irmãos, aquela semente de morte entrou por meio da desobediência e da queda. O efeito foi devastador. Nós éramos para ser imortais. Desde o Éden. O problema é que nós desobedecemos a Deus e cortamos com Deus. Agora nós temos que nos religar a Cristo, para então ligar a Deus. Sem Cristo, não tem Deus. Sem Cristo, não somos protegidos por Deus. Sem Cristo, somos guiados pelo ego, pelo eu. Sem Cristo, nós não temos Espírito Santo. Com Cristo, o Espírito Santo nos guia, nos consola, nos adverte, nos motiva, nos faz chorar de tristeza para com os nossos semelhantes e de alegria por ser filho de Deus. Ele já prometeu tudo que a gente possa imaginar de bom para a gente. Portanto, para que me desesperar com as coisas do mundo? Se eu me desespero com as coisas do mundo, se eu me comparo com as coisas do mundo, é porque eu não tenho ideia da magnitude do que é ser filho de Deus. É porque eu não tenho consciência espiritual. Então agora Deus contempla e diz: o meu espírito não agirá. Ele não habitará para sempre comigo. Mas Deus é um Deus que não desiste do seu propósito. Porque se tem uma palavra que define propósito na excelência, é Deus. Porque Deus é propósito. Então nós vemos Deus percorrendo no seu propósito as páginas da história. Deus reivindicando o homem. Ele começa fazendo isso por meio daqueles patriarcas no livro de Gênesis. Se você pegar desde Abel até Jacó, Deus está reivindicando o homem para si. Depois nós vemos Deus reivindicando a nação de Israel para si. Mas Deus não encontrou nenhum homem que pudesse mudar totalmente a história. Até que um dia, um homem, ele veio e ele mudou essa sentença. O nosso Senhor Jesus. Ele veio e ele mudou a sentença de Deus. Agora o Espírito de Deus pode habitar em um homem, porque esse homem se tornou justiça de Deus e também o nosso padrão, nossa justiça. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, diz que nós somos dele, de Cristo, ou por Cristo. Nós somos de Deus e por causa de Cristo, que se tornou a nossa justiça. Justiça tal que quando Deus olha para você que comeu este pão, que bebeu este cálice, que crê na eficácia do poder transformador, libertador, o sangue de Cristo, eu quero te falar, quando Deus olha para esta fé no fundamento da obra do seu Filho, ele sabe que ele não pode mais te condenar, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, amados irmãos e irmãs, vamos avançar. Vocês ouviram o que ele falou? Não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Por que então nós condenamos o nosso vizinho porque bateu no nosso carro? Por que nós condenamos o cônjuge porque fez uma comida salgada? Por que nós condenamos então o nosso filho que nos desobedece? Porque nós não entendemos. Então, maligno que age na mente destas pessoas. Nós não devemos condenar, julgar o outro. Porque como cristão verdadeiro, nós sabemos que o outro
está sendo influenciado pelo maligno. E se o outro não tiver a proteção de Deus, não tiver tido novo nascimento, ele está desprotegido. Eu não posso condenar o meu filho porque meu filho é desobediente. Eu não posso condenar uma pessoa que entrou com um processo sobre a minha pessoa. Não posso condenar. Porque ela está sujeita ao maligno. Eu não posso condenar uma pessoa que não paga um empréstimo. Eu não posso condenar uma pessoa que me gospe na cara. Jesus Cristo não condenou aqueles que o pregaram na cruz. Como que eu posso condenar alguém? Essa condenação, ela vem do inimigo. Se as pessoas conseguissem entender pelo menos isso, se elas conseguissem parar de falar eu, se elas conseguissem não mais ter vontades de escutar o Espírito Santo, procurar o Espírito Santo, procurar Deus. Mas à medida que elas ficam querendo ser julgativas, comparando, condenando, invadindo a intimidade do outro. Intimidade, não coloco aqui como uma coisa íntima, tipo homem e mulher, mas uma intimidade, uma coisa que é da pessoa. Eu não posso invadir a intimidade de alguém, muito menos a casa, o carro, o espaço. Eu tenho que ver, porque isso demanda do inimigo. O inimigo faz isso. O inimigo invade a nossa mente. Você quer mais invasão de intimidade? O inimigo vê tudo de ruim, e melhor, põe tudo de ruim na tua mente, mas Deus também vê tudo que tem no seu coração. Não adianta querer enganar Deus. No seu coração tem que tirar todos esses entulhos que tem lá. Nosso coração é sujo, é imundo. Cada um que limpe o seu. Não dá para contratar uma faxineira. É eu que tenho que limpar o meu coração. E cada um de nós limpar o próprio coração. Não condene ninguém por pior coisa que ele tenha feito. Porque Deus está no controle de tudo. E quem é filho de Deus, cria, acredita melhor em Deus. Então, para que eu vou me desesperar com os desatinos dos outros? A não ser chorar por esse desatino. Aí sim, compaixão, misericórdia. É diferente de condenar, de atacar, de agredir. Vamos ter essa consciência espiritual. Vamos ter o amor de Cristo no nosso coração. Vamos ter o amor ágape, o verdadeiro amor, sem o qual os outros amores são efêmeros. Para mim, eu entendo assim. No nosso estudo aqui, quero lhes mostrar alguns pontos importantíssimos. Agora, o Espírito de Deus vem nos habitar. Aonde o Espírito habita? No nosso espírito. O Espírito de Deus habita no nosso espírito. Por causa da obra da cruz. Aquela obra que satisfez plenamente o coração de Deus e a santa justiça de Deus. Agora, Deus enviou o seu Espírito. Havia quase 120 pessoas naquele cenáculo e o Espírito Santo desceu. E desceu para habitar. Eu quero fazer uma pequena viagem com vocês no Evangelho de João.
Apenas anote os textos. Apenas anote. Não tem como vocês me acompanhar.